E aí, vamos lá? Seguindo? Pois então, eu quero conversar com vocês acerca de improbidade administrativa. Era uma matéria que não caía muito, mas que com a corrupção no Brasil virou uma matéria na moda, né? Começou a cair nas provas de concurso e também começou a cair nessas provas de OAB com uma frequência maior do que o que costumava cair antes. Então, para começar, eu quero que você entenda que a matéria de improbidade tem base constitucional, no artigo 37, parágrafo 4º. Então, esse artigo, o 37, parágrafo 4º da Constituição, regulamenta que a lei sancionará a prática dos atos de improbidade, com a perda da função, a suspensão dos direitos políticos, a indisponibilidade de bens e o ressarcimento ao erário. Na verdade, essas sanções são sanções meramente exemplificativas, tá? A Lei 8429, ela amplia esse rol de penalidades previstos na Constituição. E não há problema. Na verdade, o texto constitucional previu sanções mínimas que não poderiam deixar de ser aplicadas pela prática de ato de improbidade. E aí, regulamentando esse dispositivo constitucional que falava em suspensão dos direitos políticos, indisponibilidade de bens, ressarcimento ao erário e perda da função, para regulamentar esse dispositivo, em 92, foi editada a Lei 8429. A Lei 8429, que é a lei de improbidade administrativa, ela trata das infrações e das sanções a serem aplicadas pela prática de atos de improbidade. E aí eu te faço uma primeira pergunta. As sanções previstas na lei de improbidade têm natureza penal, civil ou administrativa? Civil, tá? Claro que você sabe que se o sujeito praticar um ato de improbidade, ele responde nas 3 esferas, que inclusive, a princípio, são independentes entre si, né? Então, praticou um ato de improbidade e responde na esfera penal, com base no Código Penal, na legislação penal extravagante, matéria que você vai aprender em direito penal, né? A Cris vão te ensinar tudo sobre sancionamento penal. Também você vai aprender as sanções de natureza administrativa. Essa a gente até conversou rapidamente. Vai ser instaurado o processo administrativo disciplinar e vão se aplicar as sanções na via administrativa. E, independentemente dessas sanções penais e administrativas que ele venha a sofrer, a lei de improbidade prevê as sanções de natureza civil. Sanções civis aplicadas por meio de uma ação civil, que a gente vai chamar de ação de improbidade, ou ação civil pública por ato de improbidade. Então, a Lei 8429, ela prevê uma ação de natureza civil. A gente chama de ação de improbidade, ou a gente chama de ação civil pública por ato de improbidade. É uma ação de natureza civil para aplicação de sanções civis pela prática do ato de improbidade administrativa. Então, nessa situação, nós temos sanções civis sem prejuízo, repito, das sanções penais e administrativas que ele possa vir a sofrer pelo mesmo fato. Então, por esse mesmo fato, ele vai sofrer também as sanções penais e administrativas, mas a Lei 8429, ela regulamenta sanções de natureza civil. São sanções civis pela prática do ato de improbidade que estão previstas nessa Lei 8429 de 92. Bacana? E aí o que acontece? A lei, para começar, a gente vai ter que dividir ela em 2 partes, né? A gente vai dividir a matéria aqui em 2 partes. Primeiro, a parte material, em que a gente define como é que funciona, quais são os atos de improbidade, quais são as sanções. E depois, a parte processual, que a gente vai definir como funciona a ação de improbidade. Porque, embora ela tenha natureza de ação civil pública, ela não segue a lei de ACP, ela não segue a 7347. A ação de improbidade, ela é regulamentada pela própria Lei 8429. Então, a 8429 define como é que funciona e como é que tramita essa ação de improbidade, essa ação civil pública por ato de improbidade. Então, vamos dividir em 2 metades a matéria, e aí, para começar, conversando acerca dos aspectos materiais, eu posso começar lhe dizendo: quem pratica o ato de improbidade é o agente público, amplamente considerado, e também o particular, que concorra com ele para a prática do ato. Vamos por partes. Agente público. De acordo com a lei,
o agente público para fins de improbidade é o mais amplo de todos, tá? Inclusive, o artigo 2º da Lei 8429 de 92 é que traz aquele conceito amplíssimo de agentes que a gente conversou na aula passada, dizendo que para fins de improbidade são considerados agentes públicos todos aqueles que atuam em nome do Estado, ainda que temporariamente, ainda que sem remuneração, com cargo, emprego, mandato, função. Todo mundo que exerce função pública a qualquer título é considerado agente público. Então a ideia é de que todo mundo que atua no exercício da função pública, ainda que faça temporariamente, ainda que faça sem remuneração, quem exerce função pública é agente público. O conceito de agente público é assim, ele é amplíssimo. Ele abarca todo mundo que atua em nome do Estado. Todo mundo que atua em nome do Estado é agente público para fins de improbidade, tá? É o conceito mais amplo de todos. Só que eu vou além. Além dos agentes públicos, também respondem perante a lei de improbidade todos os particulares que concorrerem ou induzirem para a prática do ato, ou deles se beneficiarem direta ou indiretamente. Então, qualquer particular que concorra ou induza para a prática do ato de improbidade, ou que dele se beneficie direta ou indiretamente, também responde perante a lei. A Lei 8429 não se limita aos agentes públicos, e essa é uma pegadinha clássica das provas objetivas de vocês, colocar um conluio entre um agente público e um particular, e incluir nas assertivas o entendimento de que o particular não pode sofrer sanções de improbidade, somente o agente. Não é verdade, tá? Além dos agentes públicos, qualquer particular que tenha concorrido ou induzido para a prática do ato, ou dele se beneficiado, ainda que de forma indireta, responde perante a lei. A lei de improbidade é amplíssima e abarca todos os particulares, não só os agentes públicos. Então, os particulares que tenham concorrido, induzido ou se beneficiado da prática do ato de improbidade, também respondem perante a lei 8429 de 92. Ok? Maravilha. E aí, a lei regulamenta que o agente público ou particular, inclusive os agentes políticos, tá? O STF, ao tratar de agentes públicos, vem dizendo que a lei de improbidade também abarca os agentes políticos. Então é aquele conceito mais amplo de agentes públicos que a gente já conversou. Agora, e quem é que sofre o ato de improbidade? Eu já sei quem é que pratica, mas eu quero saber quem é que sofre e, consequentemente, é protegido pela lei. A lei de improbidade protege quem, né? Quem é que pode sofrer o ato de improbidade e propor a ação? A princípio, as entidades da administração pública. E aí, quando eu falo de entidades da administração pública, leia-se entidades da administração direta ou indireta. Todas as entidades da administração pública, direta ou indireta, podem sofrer o ato de improbidade e, consequentemente, serão protegidos pela lei. Então, a lei de improbidade, ela protege também essas entidades da administração pública. Agora, além das entidades da administração, a lei diz que o ato de improbidade pode ser praticado em face das entidades privadas que recebam dinheiro público. As entidades privadas que recebem dinheiro público também podem se submeter as regras da lei de improbidade. Então a ideia é que a lei protege as entidades da administração, mas ela também protege entidades do terceiro setor, entidades privadas que recebem dinheiro público como um todo. Nesse caso, a gente vai dividir essas entidades em dois grupos. As entidades em que o dinheiro público ultrapassa 50% do patrimônio dela e aquelas entidades em que o dinheiro público não chega a 50% do patrimônio. Então, algumas entidades recebem dinheiro público acima de 50% do patrimônio da entidade e outras, o dinheiro público não chega a 50% do patrimônio da entidade. Seguinte, se a entidade recebe dinheiro público com mais de 50% do patrimônio, a lei de improbidade se aplica e ela, para fins de improbidade, se equipara a uma entidade da administração pública. Ou seja, a lei se aplica integralmente. Ela se equipara a uma entidade da administração pública para fins de improbidade e a lei se aplica integralmente para essas entidades. Para essas entidades, a lei se aplica integralmente e, por isso, qualquer sanção pode ser aplicada para essa entidade privada que recebe mais de 50% do patrimônio de dinheiro público.
Agora, se o dinheiro público não chega a 50% do patrimônio da entidade, a lei de improbidade também se aplica, mas ela estabelece que ela vai se aplicar somente no que tange às sanções patrimoniais, no limite do dinheiro público. Então, para essas entidades privadas em que o dinheiro público não chega a 50% do patrimônio, então o dinheiro público é menos do que 50% do patrimônio, ou é somente um incentivo fiscal, creditício, nesses casos, a lei de improbidade se aplica, mas ela se aplica no limite do dinheiro público, ela se aplica somente no que tange às sanções patrimoniais e no limite do dinheiro público que foi transferido. Ok? Perfeito. Com isso entendido? Então, eu quero que você entenda o que é ato de improbidade, porque a gente já sabe quem pratica o ato de improbidade, a gente já sabe quem sofre o ato de improbidade, a gente só não sabe o que é ato de improbidade. Hoje, a lei prevê 4 espécies. São 3 espécies genéricas e uma específica. Eu vou deixar a específica para depois, porque vai ficar mais fácil de você entender. Didaticamente, primeiro, nós temos 3 hipóteses gerais de atos de improbidade, que estão nos artigos 9, 10 e 11 da Lei 8429. A lei diz, são atos de improbidade, os atos que geram enriquecimento ilícito do agente, em detrimento da função pública. São atos de improbidade, os atos que causam dano ao erário. E são atos de improbidade, os atos que atentam contra princípios da administração. Então, nós temos os atos de improbidade que geram enriquecimento ilícito, aqueles que causam dano ao erário e aqueles que atentam contra princípios da administração pública, né? A lei estabelece aqui que a gente está saindo do mais grave para o menos grave. Então, o ato que gera enriquecimento ilícito é o mais grave de todos, dano ao erário médio, aquele que atenta contra princípios de todos é o menos grave. Mas, de antemão, numa leitura rápida desses artigos, você consegue enxergar uma coisa importante. A configuração do ato de improbidade não depende do efetivo dano ao erário. Claro, quando eu falo dano efetivo, eu estou falando de dano patrimonial, tá? A configuração do ato de improbidade não depende do efetivo dano ao erário, do dano patrimonial ao erário. A simples violação a um princípio, se é que isso é simples, já configura um ato de improbidade. Não precisa haver dano efetivo, não precisa haver dano patrimonial ao erário para que o ato de improbidade esteja configurado. Então, essa configuração do ato de improbidade, ela não depende do efetivo dano ao erário. Esse é o raciocínio. Esse ato de improbidade, ele vai ser aplicado, ele vai ser considerado, ainda que não haja dano patrimonial. A lei diz isso, mesmo que as contas tenham sido aprovadas pelo Tribunal de Contas. Então, a configuração do ato não depende de dano efetivo e não depende de rejeição de contas pelo Tribunal de Contas. Tranquilo? Seguinte, o grande problema da lei é que ela estabelece para a gente uma... primeiro, é importante que você saiba que cada artigo tem um rol de incisos. Então, são atos de improbidade que geram enriquecimento ilícito, notadamente, aí vem o rol. Dano ao erário, tal, atenta contra princípios, tal. Esse rol aí, ele é meramente exemplificativo, tá? Se eu consigo me encaixar na situação descrita no caput, o ato de improbidade estará configurado, mesmo que eu não esteja em um dos incisos. Mas eles são bem genéricos, é bem difícil que eu não esteja em um deles. O fato é que se trata de um rol meramente exemplificativo, não se aplica aqui tipicidade estrita, né? Não é penal, e por isso, esse rol de sanções aí, esse rol de infrações aí dos incisos, é um rol meramente exemplificativo. E claro que é possível que o mesmo ato que gera enriquecimento ilícito cause dano ao erário, atente contra princípios, isso é possível. O ato praticado gerou enriquecimento ilícito, mas ao mesmo tempo causou um dano ao erário e atentou contra um princípio da administração. Não tem problema. Nesse caso, a infração mais grave absorve as infrações mais leves. Então, se num único ato ele se encaixar em todas as hipóteses, a ideia é de que a infração mais grave vai absorver as infrações mais leves e ele vai sofrer as sanções referentes à infração mais grave pela prática do ato de improbidade, tá? Seguinte, a lei diz, são atos de improbidade os atos que geram enriquecimento ilícito, são atos de improbidade os atos dolosos
ou culposos que causem dano ao erário. E são atos de improbidade os atos que atentam contra princípios da administração. Preste atenção que no caso do artigo 10, atos de improbidade que causam dano, prejuízo ao erário, a lei disse expressamente atos dolosos ou culposos, né? Nos outros casos, a lei não disse nada. Ela falou em atos que geram enriquecimento ilícito e atos que atentam contra princípios. Não tem problema. A jurisprudência do STJ pacificou um entendimento até questionável, vem sendo questionado hoje, mas é o entendimento que você vai levar para a prova. A sua banca já mostrou esse entendimento várias vezes. O entendimento de que não se pode presumir a modalidade culposa. Ou seja, se o ato de improbidade causa dano ao erário, a gente está expresso na lei o entendimento de que esse dano ao erário, ele será punido a título de dolo ou culpa. Nas outras hipóteses em que a lei não diz nada, a configuração do ato de improbidade, que enseja enriquecimento ilícito e que atente contra princípios da administração, depende da comprovação do dolo. Então o entendimento é de que não se pode presumir a modalidade culposa e por isso o dolo, a má-fé, má-fé é a expressão que o STJ usa, o dolo, a má-fé, é indispensável para a configuração do ato de improbidade que não cause dano ao erário. No caso de dano ao erário, a lei diz atos dolosos ou culposos. Nos outros casos, a lei não diz nada e por isso o que se entende é que a configuração do ato de improbidade depende da comprovação do dolo. Eu preciso comprovar o dolo, a má-fé do agente, para que esteja configurado um ato de improbidade que não causou dano patrimonial ao erário. Se houver dano patrimonial, tudo bem, é possível dolosos ou culposos. Mas, não havendo dano efetivo, não havendo dano patrimonial, a configuração do ato de improbidade depende da comprovação do dolo. Isso já foi perguntado várias vezes, tá? Em prova de segunda fase, em prova de primeira fase, eles perguntam essa questão aí, eles induzem você ao erro nessa questão do dolo para a configuração do ato de improbidade. Bacana? E aí, para cada uma dessas três infrações, a lei prevê um rol de sanções, no artigo 12. Esse artigo traz uma média aí de 6 penalidades para cada infração. E o juiz é obrigado a aplicar todas, ou ele é obrigado a escolher uma só? Nenhuma das duas coisas. A lei diz que o juiz definirá quais as sanções que serão aplicadas, isoladas ou cumulativamente, de acordo com a gravidade da infração. Eu já lhe disse que ele não pode misturar, né? Ele não pode misturar as sanções de dano ao erário com enriquecimento ilícito, isso não, porque a infração mais grave absorve as mais leves. Mas, dentro das sanções previstas para aquela infração, seja enriquecimento ilícito, seja dano ao erário, seja atentado aos princípios, não faz diferença. Em todos os casos, a lei traz um rol de sanções e o juiz, de acordo com o livre convencimento motivado, vai definir quais as sanções que serão aplicadas isoladas ou cumulativamente, de acordo com a gravidade da infração. Então ele vai justificar com base na gravidade da infração quais dessas sanções deverão ser aplicadas. Quais são elas? Tabelinha. Vamos lá? Está no artigo 12, mas a gente vai fazer uma tabelinha que vai facilitar a sua vida. Então vem comigo aqui e a gente faz o seguinte. Eu vou fazer uma tabelinha. Eu preciso dividir ela em 3 colunas. 1, 2, 3. Você vai colocar aqui, ó, artigo 9. São os atos de improbidade que geram enriquecimento ilícito, em detrimento da função pública. Artigo 10, são os atos que causam dano ao erário, prejuízo. E artigo 11, são aqueles atos que violam princípios da administração pública. Para cada um, eu preciso de 6 espaços. 2, 3, 4, 5, 6. Ótimo. Então vamos lá. Como eu disse a vocês, a lei prevê esse rol de sanções e o juiz vai definir quais serão aplicadas. Inclusive, o entendimento do STJ é que o juiz definirá quais as sanções que serão aplicadas isoladas ou cumulativamente de acordo com a gravidade da infração, ainda que não haja pedido expresso na petição inicial. Na ação de improbidade, diz o STJ, o juiz julga os fatos e não os pedidos. E olha que não é uma ação de natureza penal, mas o STJ vem fazendo uma interpretação que aqui o juiz julga os fatos e não os pedidos, e por isso o juiz pode aplicar qualquer uma das sanções previstas em lei, mesmo que não haja um pedido expresso na petição inicial. O Ministério Público propôs ação, não pediu multa. O juiz vai lá e aplica a multa. Tem problema nenhum,
tá? Porque na ação de improbidade, o juiz julga os fatos, ele não julga os pedidos. Combinado? Mas vamos lá. Primeiro, a lei diz, o sujeito que praticou o ato de improbidade que gera enriquecimento ilícito em detrimento da função pública, é possível que haja a perda da função. A perda da função é a primeira penalidade que pode ser aplicada a esse servidor. Então, penalidade regulamentada na Constituição, a lei prevê a possibilidade de perda da função do agente que praticou o ato de improbidade que gera enriquecimento ilícito. Além da perda da função, a lei prevê a perda dos bens. A perda de todos os bens acrescidos ilicitamente ao patrimônio, né? Então é possível que se determine a perda de bens também. Esse perdimento de bens, também penalidade regulamentada aqui na esfera civil. Preste atenção que a perda da função já aconteceria na esfera administrativa. Não tem problema. Obviamente ele não pode perder a função duas vezes, mas não há problema que ele tenha sofrido a sanção administrativa. E aí, obviamente, a perda da função aqui vai ser inócua, porque ele já vai ter sofrido lá. Além da perda da função e da perda de bens, ressarcimento ao erário. O ressarcimento ao erário, na verdade, não tem natureza de penalidade, tá? Porque ele é indisponível. É a devolução dos prejuízos causados. Havendo prejuízo, o juiz não pode deixar de determinar o ressarcimento ao erário, porque eu tinha lhe dito que o juiz iria definir quais as sanções que seriam aplicadas, isoladas ou cumulativamente, de acordo com a gravidade da infração. A única coisa que o juiz não pode é deixar de aplicar o ressarcimento ao erário se houver dano. Havendo prejuízo ao erário, esse prejuízo tem que ser ressarcido, tá? Nesse caso, não há discussão. O ressarcimento ao erário é indiscutível e é indisponível. O juiz não pode deixar de aplicar esse dever de ressarcir o erário. Aí não tem jeito, tá? Além da perda da função, da perda dos bens e do ressarcimento ao erário, a lei prevê a suspensão dos direitos políticos. Cuidado com a pegadinha de prova objetiva. Não há perda, não há cassação. O que a lei prevê é suspensão dos direitos políticos, tá? Perda dos direitos políticos, ele bota lá no meio de um monte de outras sanções, no meio da frase. Não marque, não. O que a lei prevê é a suspensão dos direitos políticos, nesse caso, de ato que gerou enriquecimento ilícito. A suspensão dos direitos políticos será de 8 a 10 anos. Então, inclusive, haverá uma discricionariedade do juiz na definição do prazo, mas podem ser suspensos os direitos políticos do agente num prazo mínimo de 8 e no prazo máximo de 10 anos, nesse caso, de ato de improbidade que gerou enriquecimento ilícito em detrimento da função pública. Além da perda da função, da perda dos bens, do ressarcimento ao erário e da suspensão dos direitos políticos, a lei ainda prevê a aplicação da pena de multa. Multa é pena pecuniária, né? Ela não se confunde com o ressarcimento ao erário. Então, ele vai ressarcir o erário dos danos causados, além da multa. A multa é uma penalidade de cunho pecuniário. Independentemente do ressarcimento ao erário, ele pode sofrer a pena de multa. E a lei diz aqui o seguinte: no caso de enriquecimento ilícito, a multa pode ser de até 3 vezes aquilo que o sujeito enriqueceu ilicitamente. Então, é possível se aplicar uma pena de multa de até 3 vezes o valor do enriquecimento ilícito do agente. A multa pode ser de até 3 vezes aquilo que ele enriqueceu. Então, ele ressarce o erário, além da possibilidade de se aplicar uma multa, uma penalidade de natureza pecuniária, de até 3 vezes aquilo que ele enriqueceu ilicitamente, tá? Por fim, a multa, por exemplo, não tinha previsão constitucional, mas não tem problema. A gente entende que a lei pode ampliar esse rol de sanções. Inclusive tem uma 6ª sanção aqui que também não estava prevista na Constituição. A lei ainda diz que esse sujeito vai sofrer uma proibição de contratar com o poder público, que na verdade é uma proibição de contratar, de participar de licitação e de receber incentivo fiscal ou creditício, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual ele seja sócio majoritário ou administrador. Então, ele fica proibido de contratar, de participar de licitações, de receber incentivo fiscal ou creditício do poder público por 10 anos, tá? A proibição de contratar, de participar de licitação e de receber incentivos fiscais ou creditícios, ela se dará por 10 anos. Bacana? Então, a lei prevê 6 sanções. Perda da função. Se você decorar essas 6,
As outras são muito simples, porque, na verdade, elas são as mesmas penalidades. O que muda é a intensidade. Você vai ver que vai se manter a suspensão dos direitos políticos, vai diminuir o prazo. Vai se manter a multa, vai diminuir o valor. Então, as sanções, elas são as mesmas. São as mesmas sanções, da mesma natureza, que a gente vai replicar. Só que, obviamente, em razão do princípio da proporcionalidade, e aqui aplicado o princípio da proporcionalidade pela própria lei, na medida em que a gente vai diminuindo a gravidade da infração, a gente vai diminuindo a intensidade da pena da sanção aplicada, ok? Vamos lá. Então a lei diz perda da função, perda dos bens e ressarcimento ao erário, suspensão dos direitos políticos, multa e proibição de contratar. Ó, bota um asterisco para mim. A perda da função e a suspensão dos direitos políticos, diz a lei, dependem do trânsito em julgado da decisão final. Então, a perda da função e a suspensão dos direitos políticos são penas que só podem ser aplicadas com a decisão final transitada em julgado. Depois que transitar em julgado a decisão final, é possível a perda da função e também a suspensão dos direitos políticos, tá? Além disso, pessoal, a lei prevê as penas aplicáveis no caso de dano ao erário. Se o ato de improbidade é um ato que causa dano ao erário, sem enriquecimento ilícito, a lei prevê perda da função, perda dos bens e ressarcimento ao erário. Aqui não muda nada, tá? Você botou tudo igual. A perda da função, a perda dos bens e o ressarcimento ao erário são replicadas aqui. Como eu lhe disse, as penas não mudam. A gente vai ver que em alguns casos diminui a intensidade para que haja uma proporcionalidade, para que a pena não seja mais intensa do que o necessário a punir a infração ou vice-versa. Então, se o ato de improbidade causa dano ao erário, perde a função, ele pode perder a função, ele pode perder os bens e ele pode sofrer o ressarcimento ao erário. Ele tem que sofrer o ressarcimento ao erário. Além disso, a suspensão dos direitos políticos, agora de 5 a 8 anos. Então, você vê que é a mesma pena, aplicada de forma menos intensa, eu diminuo o prazo de suspensão, né? Mantém-se aí a liberdade do juiz, mas dentro de um limite menor. Então eu diminuo o prazo, mas eu mantenho a natureza da penalidade, suspensão dos direitos políticos. A multa, além de diminuir o valor, eu vou ter que mudar a base de cálculo, porque aqui, a princípio, não há enriquecimento ilícito. Então a lei diz que a multa ela vai ser de até 2 vezes o valor do dano causado. Então, além de ressarcir o erário, ele pode sofrer uma multa que pode chegar até 2 vezes o valor do dano. Então ele ressarce o dano e ainda paga uma multa de mais 2, no máximo, né? Quem vai definir é o juiz também, mas até 2 vezes o valor do dano causado. E a proibição de contratar, de participar de licitação, de receber incentivo fiscal ou creditício durante 5 anos. Então, mesmas penalidades, com uma intensidade menor, no caso de atos de improbidade que causam dano ao erário. A gente mantém as penas, mas a gente diminui a intensidade delas. Por isso que eu disse, aprendeu as 6 primeiras, o resto é fácil. No caso de ato de improbidade que atenta contra princípios, nós temos uma infração ainda mais leve, então as penas serão ainda menos intensas. A lei diz, perde a função e ressarce o erário. Não há perda de bens, não há bens acrescidos. Então, haverá a perda da função. E o ressarcimento ao erário, se houver um dano reflexo, é possível, a lei prevê aí a possibilidade de um dano reflexo gerando o ressarcimento ao erário. A suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos. Além disso, a lei prevê uma multa. E agora? A primeira multa eu calculei com base no que ele enriqueceu. A segunda multa eu calculei com base no dano. Agora, a infração não tem valores, não tem pecúnia a ser analisada. Por isso a lei diz que a multa ela será de até 100 vezes o valor da remuneração do agente. Então, a gente vai calcular a multa com base na remuneração do agente e a multa será de até 100 vezes o valor da remuneração do agente público. E a proibição de contratar, de participar de licitação, de receber incentivo fiscal ou creditício, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, durante 3 anos. Tá? Pessoal, eu vou contar até 3, você vai dar pausa e copiar essa tabelinha, porque ela é para ser lida indo para a prova, tá certo? Então, 1, 2, 3, pause. Ótimo.
Agora, você vai parar para tomar um café e a gente vai voltar porque eu tenho que falar ainda uma quarta espécie mais recente de ato de improbidade e tenho que partir para os aspectos processuais, para a ação civil pública ou ação de improbidade administrativa, ok? Sai daí não.